Fala, leitores da Bíblia! Hoje a gente vai continuar a nossa leitura de Efésios. Vamos ler o capítulo 5. O capítulo 5 segue dizendo aqui: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então, lembrando aqui que nós estamos na segunda metade dessa carta. Essa segunda metade, ela é principalmente prática, trazendo conceitos muito práticos à nossa vida. E aqui inicialmente então ele diz que nós devemos ser imitadores de Deus, como filhos amados, né? Então lembrando que Paulo já falou a respeito da família de Deus, da nossa união uns com os outros em Cristo Jesus. E nós, portanto, uma vez que Deus é gracioso, é bondoso e vem até nós para nos redimir, para nos transformar, para nos pôr em comunhão com Ele, nós devemos imitá-lo nesse sentido também. Então, Ele vem até nós para nos reconciliar com Ele, para termos comunhão com Ele. Nós devemos imitar Deus na nossa atitude em relação ao nosso próximo. Nós devemos ir até o nosso próximo e preservar a comunhão que temos com Ele. Devemos andar em amor uns pelos outros. Isso é imitar Deus, porque Deus, como já foi falado anteriormente no capítulo 3, Ele nos amou a tal ponto de enviar seu próprio Filho para morrer por nós, para que nós pudéssemos ser salvos da condenação. Então essa é a maior prova do amor de Deus, um amor sacrificial, um amor altruísta mesmo, que põe o bem-estar do outro como uma prioridade, né? Então é óbvio que Deus não se alegrou, Deus Pai não se alegrou com a morte do seu Filho. No entanto, Ele entendeu que era necessário. Ele entregou seu próprio Filho por amor a nós. Então, o amor que nós devemos ter uns pelos outros é um amor também sacrificial, como está sendo colocado aqui. Andar em amor como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. A partir do versículo 3, Paulo segue dizendo: Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Irmãos, meus queridos, eu falo irmãos, mas estou acostumado na igreja, né? Na verdade, eu nem sei se todos os que me ouvem realmente professam a fé cristã, né? Mas, veja, a gente percebe na vida do povo de Deus, na comunidade cristã, que muitos professam de fato a fé cristã, se unem a uma igreja, mas acabam continuando com vidas, com práticas que são estranhas ao Evangelho. E isso que ele está colocando nesses dois versículos aqui, essa conversação torpe, essa malícia no falar, essas coisas muitas vezes estão presentes na vida de algumas pessoas, de alguns cristãos, e precisam ser corrigidas, né? Isso não é a vontade de Deus. Muito pelo contrário, nós devemos fazer ação de graças, usar nossos lábios para louvar a Deus, né? Convém aos santos que não haja nenhum tipo de conversação que entorpeça a mente e o coração das pessoas, mas sempre coisas que tragam edificação. Versículo 5: Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então,
nós não podemos nem mesmo nos assemelhar a esses que são que têm essas características, né? Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Então, até mesmo a comunhão com pessoas que não professam a mesma fé, que andam de modo desordenado, a amizade com elas, isso pode ser prejudicial. Então deve haver sempre um limite. O cristão ele não deve sair do mundo, mas ele deve sim procurar se preservar de toda e qualquer influência que não seja proveniente de Deus. Versículo 8. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Então, se vocês agora são luz, vocês devem andar como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Isso é andar na luz. É viver de um modo bondoso, justo e verdadeiro, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Então, uma vida coerente com o Evangelho é uma vida que acaba iluminando naturalmente a sociedade, o meio em que se vive, né? Então, nós não precisamos o tempo todo ficar acusando, ficar jogando, digamos aí, poeira no ventilador, expondo todas as coisas. O nosso próprio comportamento, quando alinhado com a santidade de Deus, o nosso próprio comportamento vai trazer luz ao ambiente, à família, ao trabalho, ao contexto escolar, enfim, a ponto de o que é errado nestes ambientes se tornar exposto, né? Versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurais compreender qual a vontade do Senhor. E aqui ele não está se referindo procurais compreender qual a vontade do Senhor em relação ao futuro, mas sim procurar compreender qual a vontade do Senhor no presente. E este capítulo está mostrando exatamente qual é a vontade do Senhor para a sua vida agora. Que você ande como filho da luz, que você imite a Deus, que você ame ao próximo como Cristo te amou e se entregou por você. São práticas de vida que Deus exige de você. Essa é a vontade de Deus. Não fique tentando procurar pelo em ovo, procurar coisas que Deus não quis te revelar. Aqui está a revelação clara da vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida. E se a gente andar assim, a gente vai desfrutar de coisas maravilhosas que Deus tem preparado. E eu não estou dizendo aqui de bênçãos circunstanciais, mas de coisas maravilhosas no âmbito espiritual, da paz que excede todo entendimento, da alegria que inunda o coração. São coisas que não se podem explicar, não se podem ver, mas sim experimentar, que é o que Paulo vai dizer em Romanos 12, né? Que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ter a nossa mente transformada, renovada. Para quê? Para que nós experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Experimentar a vontade de Deus. É isso que nós vamos ter, essa experiência boa da vontade de Deus nas nossas vidas, à medida que nós cumprirmos a vontade que Ele já revelou para nós. Seguindo aqui, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. E aqui está um versículo muito interessante.
importante para a gente entender as Escrituras, né? O vinho, o álcool, ele entorpece a mente dos homens. E então ele está dizendo, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, ou seja, mentes entorpecidas acabam levando a práticas imorais, inconvenientes, coisas que não agradam a Deus. Agora, ao contrário disto, uma mente cheia do Espírito Santo levará a uma prática de vida que agrada a Deus. É isso que ele está colocando. Então, como nós podemos nos encher do Espírito Santo? E é exatamente isso que ele vai dizer na sequência, né? Ele vai dizer o seguinte: enchei-vos do Espírito Santo. Em primeiro lugar, versículo 19, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então são 3 ou 4 coisas que ele coloca aqui, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Consegue perceber aqui que nós nos enchemos do Espírito Santo por meio de práticas relacionadas ao culto, à adoração, à oração e também práticas relacionadas ao nosso próximo, que é, no caso, o último ponto, sujeitando-vos uns aos outros. Aliás, o primeiro também, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração juntos, hinos e cânticos espirituais ao Senhor, né? O primeiro e o último, na verdade, são primordialmente relacionais. Eu falo com alguém a respeito de algo, então eu falo a respeito da palavra, dos salmos, com os meus irmãos. E o versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros. E aqui a palavra é submissão mesmo. É o entendimento de que Deus me colocou numa comunidade em que eu sou codependente do outro. Nós somos interdependentes. Então eu devo submissão a Ele como Ele deve submissão a mim. Nós devemos considerar o outro superior a nós mesmos. Então, e aí a partir do versículo 22 ele vai ampliar essa questão. Ele pega o versículo 21, que está encapsulado, e ele expande o versículo 21 a partir do versículo 22 até, na verdade, o capítulo 6, versículo 9. O versículo 21 ele é ampliado para diversas esferas dos relacionamentos humanos. E o primeiro relacionamento que ele coloca é no lar cristão, marido e mulher. Então deve haver sujeição do homem para com a sua esposa e da mulher para com o seu marido. Ele diz, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. E geralmente as mulheres, aliás, a maioria de vocês que estão me ouvindo, eu creio que são mulheres, embora tenham muitos homens aí também, as mulheres geralmente olham para um texto como esse, as mulheres que são ainda talvez novas na fé, ainda não estão muito acostumadas com as Escrituras, elas falam, nossa, mas eu devo ser submissa? Como assim? Isso aí ficou no passado. Isso aí não é mais necessário. Não existe mais esse tipo de possibilidade na nossa cultura. Ok, mas o mesmo mandamento é dado para os maridos também. Aliás, eu acredito que o peso da responsabilidade dos maridos é maior do que o peso da responsabilidade das esposas. Ambos devem se submeter um ao outro, mas o marido deve ter uma atitude ainda mais sacrificial por sua esposa, que é o que está no versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela.
Como que é se entregar por alguém? No modelo de Cristo, se entregar por alguém é entregar-se à morte. Entregar-se à própria morte para que o outro tenha vida. Esse é o padrão de comportamento e de manifestação do amor de Cristo. E é a isso que os maridos estão sendo chamados. E ele segue dizendo, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pura pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, e uma coisa importantíssima da gente olhar aqui é o relacionamento de Cristo com a igreja, que é como um casamento. Nós, que cremos em Jesus Cristo, que somos salvos por Jesus, nós somos a sua noiva. E o casamento, ele há de acontecer. No último dia, nós todos, como uma noiva, seremos apresentados ao Cordeiro de Deus. E esta união, ela é refletida, ou deve ser refletida, no casamento, nos nossos relacionamentos com os nossos cônjuges. O casamento em si, ele desde a criação ele foi estabelecido para ser uma representação, para ser uma ilustração do casamento de Cristo com a igreja. Por isso o casamento deve ser uma aliança eterna, porque a aliança de Cristo com o seu povo é uma aliança eterna, inquebrável, uma aliança que não tem como ser anulada. Versículo 28. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros uns dos outros. Então veja, para as mulheres, Paulo usou aqui 3 versículos, 22 a 24. E para os maridos? Para os maridos, um bocado de versículos, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 6 versículos, o dobro, praticamente, de texto para falar a respeito da importância, da necessidade da sujeição do marido para com a sua esposa. Agora eu te pergunto, será que esse texto realmente está falando de uma sujeição cega, de uma sujeição sem qualquer restrição ao marido? Não. É óbvio que a mulher deve submissão ao marido, mas sempre enquanto ele estiver sendo também fiel à palavra de Deus, amando-a, respeitando-a, colocando ela como alguém de extrema importância no relacionamento. E aí o versículo 31 em diante diz assim: Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu não me refiro ao casamento de homem e mulher, mas a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Na verdade, ele está ainda falando dos homens, então tem muito mais do que 6 versículos aqui para falar a respeito dos maridos, como devem tratar as suas esposas. Então veja, o versículo 21 tem tudo que vem depois do 21 tem tudo a ver com o 21. 21 é a base, é o tema, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Esse é o tema. Aí é o primeiro ponto, o lar cristão, marido e mulher, do 22 ao 33. E aí amanhã a gente vai ver as outras esferas de relacionamento, onde deve também se apresentar a sujeição de uns para com os outros. E deixa eu, de novo, conectar isso ao versículo 18. Enchei-vos do Espírito Santo. Então, alguém cheio do Espírito Santo, ou vamos colocar, aplicando isso, né? Uma mulher cheia do Espírito Santo é uma mulher que se sujeita ao seu marido, que se submete ao seu marido aqui como a igreja para com Cristo. E um marido cheio do Espírito Santo é um marido que ama a sua esposa, que dá a sua vida pela sua esposa, que se esforça para que ela seja purificada, para que ela seja uma mulher santa, enfim, para que
haja com ela como Cristo age com a sua igreja, ok? É assim que nós nos enchemos do Espírito Santo, entre outras coisas, sujeitando-nos uns aos outros, que é, sem dúvida, o que Paulo vem dizendo desde o começo. Lembra lá do capítulo 2, quando ele fala que não existe mais inimizade por causa do evangelho da paz? Enfim, ele está indo tratando a respeito da igreja, que é essa união de pessoas em torno de Cristo Jesus que adoram a Deus. Essa foi a leitura de hoje e até amanhã, se Deus quiser.